Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do método MTC, Transbordando Cripto. Nós vamos falar de um tema super importante, né? A maioria das pessoas me perguntam por que eu faço análise de um ativo dentro do TradingView e não dentro da plataforma, que seria a Binance, no caso, a corretora que eu opero hoje, tá? Por uma simples razão, quando você faz dentro da Binance, o gráfico ele não fica salvo, né? Então, quando você muda de ativo, muda de moeda, ele some aquele ativo, aquela marcação, e você acaba perdendo aquela informação. Dentro do TradingView, aqui ele fica registrado, então se você faz uma marcação de fundo, de topo, uma linha de tendência, ele fica registrado e ele consegue acompanhar. Então você pode mudar de ativo tranquilamente, que não tem problema, tá? E uma das coisas super bacanas é que você consegue criar aqui também uma lista, né, de ativos importantes para você. Mas antes de falar dessa lista, eu quero te mostrar o que os maiores trades, né, os maiores investidores utilizam aqui dentro. O TradingView você pode analisar não somente criptomoeda, mas você pode analisar ações, fundo, futuro, forex, índice, título, economia e vários outros ativos, né, dentro do TradingView aqui. E não se preocupe, porque essa versão do TradingView é uma versão gratuita, então qualquer pessoa consegue utilizar, tá? E eu vou te mostrar dentro da versão gratuita o que você pode aproveitar e conseguir operar tranquilamente, né? Então, aqui do lado direito, nós temos uma opção de lista, né? Em vez de você ficar procurando o seu ativo o tempo todo, você pode ter uma lista de ativos e você simplesmente selecionar. Então, vai abrir aqui a sua lista, ou você vai digitar a sua lista e você vai colocar aqui, ó, do lado direito, tem um sinalzinho de mais, eu vou colocar mais aqui, ela foi para minha lista. Lembrando que a gente precisa sempre procurar o ativo que seja da corretora Binance, porque existem outras corretoras aqui, ó. Se você analisar bem, existem outras corretoras e cada corretora tem um preço e uma moeda de ativação, né? Uma moeda de operação. No nosso caso, a gente opera com o USDT, que é um dólar digital, então ele sempre vai dar opção pelo USDT. Então vamos pegar essa outra moeda aqui, vamos pegar essa daqui, e você vai clicando no sinalzinho de mais e ela vai te dando essa opção. Então vamos pegar aqui, nós estamos ali vamos fazer de exemplo, que é a Sol USDT, sinalzinho, o símbolo aqui da Binance. Lembra-se, se você pegar outro ativo, você não vai conseguir operar, ok? Então, aqui, pronto. A gente consegue ter uma lista, em vez de você ficar caçando várias moedas ali, agora sua lista ficou aqui e você consegue simplesmente clicar na sua operação. Então eu cliquei aqui, está na Sol já, Matic. Vamos voltar para a Sol para você poder acompanhar, tá certo? Eu vou só diminuir aqui um pouco para ficar melhor e aí vamos iniciar as operações. Como é que você vai fazer uma busca por um ativo novo que você queira fazer a operação? Aqui dentro dessa lupa, você vai digitar o nome do seu ativo. A maioria dos ativos, a maioria não, todos os ativos eles têm uma sigla. Então, se você não sabe o nome do seu ativo, a sigla do seu ativo, não tem problema, você pode escrever, por exemplo, o Bitcoin aqui e ele vai te dar as opções. Então, o Bitcoin, o USDT, eu vou clicar aqui, ele vai abrir o Bitcoin USDT, tá certo? Mas vamos voltar lá para Sol, que é onde nós vamos fazer a análise. Sol e USDT. Aqui, ok. Ó, a Sol está num bom momento aqui no gráfico dos 5 minutos. E como é que você vai operar dentro do TradingView aqui? Aqui tem as opções de tempo que você pode analisar o gráfico. Nós estamos no gráfico de 5 minutos. Você pode analisar o gráfico de um dia. Você pode analisar o gráfico de 4 horas. Percebe-se que todos os gráficos, o tempo gráfico que eu tenho preferência de operar, eles estão salvos como favoritos aqui. Então, 5 minutos é onde nós fazemos a operação, damos a entrada na operação. 15 minutos eu gosto de analisar por ter uma dúvida se eu entro naquele ativo ou não. Gráfico de 4 horas é uma análise de um tempo maior e gráfico de dia. Às vezes você pode colocar até de uma semana para você realmente entender qual é a tendência que aquele gráfico, que aquele ativo está seguindo, né? Então, vamos buscar aqui, já achamos, estamos na Sol,
E aqui do lado esquerdo, existem as ferramentas que você pode utilizar. Essas ferramentas aqui, nem todas você vai utilizar porque não é necessário. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui de ferramentas que eu utilizo no dia a dia, certo? Essa daqui, por exemplo, é uma linha de tendência. A linha de tendência é super legal para você poder marcar a tendência daquele ativo. Então vamos pegar aqui, vamos analisar no gráfico de 4 horas ou no gráfico de um dia, ok? E você coloca aqui uma linha de tendência. Tá? E você pode fazer uma outra aqui. Basicamente, o que seria essa linha de tendência? Nós estamos vendo claramente que ela teve uma tendência de alta no gráfico de 4 horas e ela começou uma baixa aqui e logo em seguida ela reverteu e começou a subir e agora ela está andando de lado. Isso é importante, nós chamamos quando tem as duas linhas assim, um canal. Então, quando ela rompe esse canal, significa que ela vai continuar descendo. É a mesma coisa se a gente criar uma nova linha de tendência aqui, e aí ela rompeu, existe a possibilidade dela subir. Mas na prática, eu só quero te mostrar aqui quais são as ferramentas que você tem, e por último, a gente vai colocar como que a gente faz análise gráfica, tá? Aqui você vai ter as opções de você encontrar outras ferramentas, por exemplo, retração de Fibonacci, que é uma das ferramentas que a gente usa bastante. Você pode usar canal, zona, tempo de Fibonacci, de Fibo, né? E outras ferramentas aqui que particularmente eu não uso. Desse quadrante aqui eu só uso a retração mesmo. Aqui você vai ter uma opção de você ver ondas de Elliott e outras coisas mais. Eu também não uso essa parte dessa ferramenta. Aqui é uma coisa que eu já uso bastante, né? Seria intervalo de preço, que é muito bacana quando você utiliza o intervalo de preço para você identificar qual é o potencial que aquele ativo tem. Então vamos pegar aqui intervalo de preço. Vamos supor que nesse ativo, a gente diminuindo um pouquinho aqui o zoom dele. Tá? Vamos diminuir aqui um pouquinho o zoom. Nós estamos vendo claramente aqui que ele tinha um topo e um fundo. Então, nós vamos pegar aqui, só para ilustrar, um topo, um fundo. E fundo, eu gosto de colocar de verde e topo de vermelho, né? Basicamente, seria suporte e resistência, tá? Nós percebemos que ela chegou aqui na parte do fundo, bateu, voltou, desceu um pouquinho e está voltando novamente. Então, o que significa isso? Olhando assim no gráfico, existe uma tendência que ela está falando com a gente. Então, existe uma possibilidade dela subir ou descer. Vamos supor que ela desça até aqui o suporte. Ou seja, existe uma possibilidade de descer 11% aproximadamente aqui no suporte, tá? Por que nós estamos sugerindo isso? Porque ela já bateu aqui algumas vezes e voltou. Então, pode ser que ela bata aqui e rompa essa linha de suporte, ou ela volte seguindo a linha de resistência, tá certo? Agora, olha que interessante, como é que eu vou tomar uma decisão de entrar num ativo desse? Se eu não sei se ela está descendo ou subindo claramente. A gente olha aqui essa linha, qual é a possibilidade? Então, nós temos 40% de spread de possibilidade de subida e apenas 11% de descida. Aonde que nós vamos acreditar nesse ativo? Que ela vai subir novamente, pelo menos até aqui, essa linha de resistência. E se ela bater nessa linha de resistência e ela voltar a descer, significa que ela pode voltar novamente até a linha de suporte. Então, o gráfico, o básico do gráfico, ele é analisado dessa forma aqui. E você pode analisar isso no gráfico de 4 horas, no gráfico de um dia, e depois você tomar a sua decisão no gráfico de 5 minutos. Você nunca vai tomar a sua decisão no gráfico de 4 horas ou de um dia aqui, tá certo? E aqui tem outras ferramentas, por exemplo, nós temos aqui a parte que tem um pincel. Eu gosto dessa parte porque a gente consegue utilizar principalmente essa setinha aqui. Então, eu estou aqui, eu gosto de sinalizar se a tendência do meu ativo vai para cima, para baixo e assim por diante, tá? Então, eu gosto de utilizar essa seta. Aqui nós temos a opção de você colocar um texto,
Então, você pode escrever aqui do lado uma observação. Então, quando chegar aqui, entrar, por exemplo, vendido, você pode colocar essa observação diretamente aqui no gráfico, ou você pode escrever aqui do lado. Tudo que você escrever aqui em notas vai ficar documentado a sua observação. Então, entrar em venda seria shorts, né? Quando bater aqui o número, vamos lá, de 168. Então, quando chegar em 168, eu vou entrar em venda. Então, é uma análise que você fez. Você pode vir aqui consultar suas notas sempre que você precisar, ou você também pode colocar um alerta. O TrendView tem uma coisa bacana, que é você colocar um alerta dele te notificar. Então, quando a Sol chegar aqui, por exemplo, no preço de 168, quando chegar no preço de cruzar 168 ou acima de 168, ele vai te mandar uma notificação e você vai entender que você precisa entrar vendido. Então, eu criei aqui um alerta de 168. Caso ele bata 168, o TrendView vai me avisar e aí eu vou entrar de forma vendida, porque foi a análise gráfica que eu fiz, tá certo? Não estou sugerindo isso, é apenas uma simulação aqui para vocês. Então, tem essa opção aqui de texto, tem outras coisas aqui, tem algumas ferramentas que a gente acaba não utilizando na prática. Régua é super bacana você utilizar, tem pessoas que utilizam a régua para ter uma noção de porcentagem. Eu não utilizo a régua porque eu já utilizo a retração aqui de preço, tá certo? A parte de zoom e outras ferramentas mais aqui. Bom, e aí algumas pessoas estão me perguntando sobre como utilizar aqui na parte de velas. Algumas pessoas que trabalham com outros mercados, né, de investimento, eles não utilizam velas como a gente utiliza, tá? Então você pode usar aqui a questão de barras, você pode mudar para a questão de linhas. Então, eu quero acompanhar meu gráfico em linhas, quero acompanhar meu gráfico em linhas com marcadores. Você define como você quer analisar o seu gráfico. Eu sugiro que você faça o que a maioria faz, no caso eu também, que seria as velas, né? O mercado financeiro, principalmente no day trade, a gente analisa com velas, tá? Vamos supor que a tua tela está assim, você fica puxando, em vez de você ficar puxando a tela aqui no mouse, você pode simplesmente vir aqui, você dá uma atualizar e ele volta para a tela que você gostaria de chegar, tá certo? Então, basicamente, é assim que a gente faz análise. E aí, como que você vai tomar uma decisão, ok? Antes de te falar dessa decisão do ativo que você vai entrar, eu quero compartilhar com vocês como que eu faço a análise do meu ativo na prática. Eu vou limpar aqui todos os desenhos, indicadores, para vocês entenderem. Então, eu vou pegar aqui o gráfico, primeiro gráfico de um dia. Nesse gráfico de um dia, eu vou colocar esse linha horizontal. E na linha horizontal, eu vou colocar todos os pontos que sejam fundo e topo, ou seja, suporte e resistência. Então, isso na linha aonde você está na operação. Então, vou pegar aqui primeiro, coloquei aqui, e aí você pode colocar de uma cor que você identifique depois que essa cor se refere a um dia de operação. Um gráfico diário, vou pegar, deixa eu puxar para cá, aí, vocês vão entender depois. Nós temos aqui um fundo, nós temos aqui mais um fundo, mais um fundo, nós temos aqui mais um fundo. Essa linha está bem grande, então vou colocar uma linha menor. Vou trocar essa aqui também. Bom, aí mais um fundo. Depois vocês vão entender. Somente na região que está a operação aqui agora. Você não precisa trabalhar com isso aqui em cima neste momento. Ok? Temos aqui um fundo. Então eu marquei todos os fundos e agora eu vou marcar todos os topos.
Isso é para identificar a minha linha de suporte e resistência. Então, aqui eu tenho mais um. Ok. Aqui já marquei, aqui já marquei. Aqui tem mais um pequeno. Pronto. Então, dentro do gráfico aqui de um dia, eu fiz todas as marcações desta região onde está movimentando esse ativo, tá certo? Isso eu fiz de marcação de amarelo. Lembrando que aqui na linha você pode mudar a espessura da linha, né? Para 1, pode mudar para 2. Eu gosto de colocar essa parte em 2. Você pode colocar ela de formato tracejado ou em formato linha ou pontilhado. Eu gosto de utilizar linhas, tá certo? Vou subir aqui mais um pouco. Aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Gráfico de 4 horas. Olha o que acontece. Mesmo no gráfico de 4 horas, você percebe que alguns resistências e suporte ficaram sem marcação. Então, o que eu faço? Eu vou aqui e agora eu vou marcar fundo e topo no gráfico de 4 horas, só que de outra cor. Vou colocar de verde, por exemplo. E aí você pode mudar a linha ou deixar no mesmo, na espessura de linha. Então, estou marcando aqui, fundo e topo. Esse é o formato que eu me identifico para fazer a operação, tá? Não significa que você precisa fazer desse jeito. Então, eu gosto de fazer assim e lá na frente vocês vão entender por quê. Ok. Agora, eu tenho todas as regiões marcadas com fundo e topo de um dia e fundo e topo de 4 horas, certo? O que isso vai acontecer? Isso vai nos ajudar a tomar uma decisão na hora de entrar no ativo e fazer a operação. Quando você vai para o gráfico de 5 minutos, que é onde nós vamos tomar a decisão de entrar no gráfico, olha o que acontece. Nós percebemos aqui, quando você diminui um pouquinho, que esse ativo aqui, ele está numa tendência de subida, ok? Ele subiu aqui rapidamente e ele começou a recuperar o preço dele. Todo ativo que sobe de uma forma muito forte, a tendência dele é voltar e recuperar pelo menos 50% dele aqui, e depois sim ele decide se vai subir ou se ele continua descendo. Mas olha que interessante, nós temos aqui uma linha de suporte e uma linha de resistência no gráfico de um dia, e temos uma linha de resistência de 4 horas e suporte de 4 horas. O que nós entendemos aqui? Que ele bateu no gráfico de 4 horas e reverteu. Ele está descendo. E agora ele pode bater esse gráfico na linha de suporte de um dia e voltar a subir novamente, ou se ele romper aqui e continuar descendo, o que acontece? Ele tem uma tendência de descer pelo menos até esse suporte aqui. E olha só que interessante, você começa a mapear o seu ativo, qual que é a movimentação dele. Então a gente vai ter uma noção se ele vai bater aqui ou se ele vai descer até a próxima linha de 1 hora, ou de um dia, ou de 4 horas, ou de um dia, tá? Então, basicamente, é você desenhar aqui o canal onde o seu ativo está movimentando. Então, eu já sei que existe a possibilidade dele bater aqui e voltar. Vamos supor que, nesse exato momento, ele reverta aqui, começa a subir, porque ele vai chegar aqui em 50%, ele começa a subir aqui, e ele bate aqui na linha de resistência de 4 horas, e ele rompe essa linha de 4 horas. O que significa isso? Que ele tem uma grande chance dele subir aqui até a próxima resistência, tá? Então eu trabalho com esse formato, eu consigo ter uma visão melhor do ativo, para onde ele está indo e qual é a tendência de mercado, tá certo? Então basicamente é isso. Entre aqui, você pode tomar a sua decisão. Então vamos analisar esse gráfico aqui na prática, olhando para esse cenário, primeiro de um dia, atualizando a tela, ok?
Nós percebemos aqui que ele subiu, rompeu aqui, desceu, e ele começou a andar nesse canal aqui, tá certo? Como ele começa a trabalhar nesse canal aqui, a gente percebe que ele teve uma tendência de baixa, recuperou o preço de pelo menos 50%, voltou a subir, e aí pode ser que ele rompa aqui essa linha de suporte de um dia, ok? Agora, gráfico de 4 horas, é onde eu faço a maioria das análises. O gráfico de um dia é só para entender qual foi a movimentação que ele fez e fazer as marcações de um dia. Mas, basicamente, o que eu utilizo para fazer a operação, gráfico de 4 horas e o gráfico de 5 minutos. Quando eu estou com dúvida, eu vou para o gráfico de 15 minutos, o gráfico de um dia, às vezes uma semana, e também de 2, 3 minutos ali para você tomar uma decisão, tá? Então vamos lá. Entrei aqui, eu vi que ele voltou a subir, que ele está aqui nessa região, ou seja, ele está batendo e voltando aqui nessa região. Você percebe aqui, ó, 4 horas e 4 horas, ok? 4 horas e 4 horas ele está aqui nessa região. O que você pode perceber? Se ele romper aqui, ele volta a subir. Eu acredito que ele vai subir, então vamos colocar aqui uma possibilidade. E no gráfico, ele vai subir aqui pelo menos 11%. Chutando bem baixo, seria aonde? Até a linha de resistência do maior topo que ele bateu. Então, 11% aqui, vamos supor que você entre nesse ativo alavancado vezes 10 ou vezes 20. Vamos falar aqui vezes 20. Existe um potencial de lucro de 220% de lucro se ele continuar subindo e atingir o topo máximo que ele bateu. Se ele descer, você tem uma possibilidade de lucro bem menor com risco comparado ao risco. Então, você tem uma possibilidade aqui de você lucrar aproximadamente ali vezes 20, né? Seria 140% de possibilidade. Então, aonde que você vai entrar nesse ativo? Em compra, tá? Vai entrar em compra. Pode ser que no meio do caminho você precise fazer algum reposicionamento, você precisa fazer alguns 3x, mas a tendência aqui fala que ele vai subir novamente, de acordo com o que ele fez aqui. Ele bateu, reverteu, está andando de lado e a possibilidade de subir é grande. E aí eu vou tomar a decisão no gráfico de 5 minutos. Quero comprar esse ativo, entrar comprando nesse ativo. Se aqui tivesse verde subindo, 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 é o momento certo de entrar? Não. Então eu espero ele ficar vermelhinho de novo, recuperar o preço, descer um pouco mais, e aí sim eu entro comprando nele. Ah, mas ele está descendo aqui, então o que eu tenho que fazer? Acompanhar e ter paciência no momento certo. Ele não vai passar daqui, provavelmente, tá? E ele volta a subir de novo. O que eu costumo fazer é para entender se esse ativo ele está evoluindo na tendência que eu espero ou não. Então, no gráfico aqui de 2 minutos ou de 1 minuto, por exemplo, vamos pegar aqui. Gráfico de 1 minuto. Olha o que aconteceu. Ele desceu, voltando a subir, descendo. Ele está andando de lado nesse momento, né? Aí você vai no gráfico de 3 minutos. Você percebe que ele está voltando a subir. E aí sim, depois que ele preencher o gráfico de 3 minutos, ele vai preencher o gráfico de 5 minutos, que aparentemente está vermelho, mas você percebe que ele está diminuindo essa vela aqui, né? Acabou de formar uma vela martelo, e ele está voltando a subir. E ele vai romper essa vela vermelha e vai voltar a subir. Você entende a importância de você ter uma familiaridade com o Trend View? Por que eu faço isso? Porque o gráfico de 5 minutos, ele não me deixa 100% claro na minha decisão. E aí, o que eu faço? Eu vou lá no gráfico de 1 minuto e no gráfico de 3 minutos e claramente ele me mostra que o mercado está com tendência compradora. E aí o gráfico de 5 minutos vai mudar
para comprador. Entende como é que é uma questão de relacionamento com o TrendView? Então, basicamente, é isso que a gente faz análise. E eu entrei na operação. E aqui é legal você fazer alguns testes, né? Você ir treinando, em vez de você colocar o seu dinheiro na operação, você pode ir treinando aqui. Como que você pode ir treinando, tá? Vamos supor que eu entrei comprado aqui nessa operação. Lembrando que ele pode descer um pouco mais e você entrar com 3x para poder reposicionar o seu preço e pegar a subida novamente. Vamos supor que eu entrei aqui, exatamente aqui. Observação. Quando eu entro na operação, eu gosto de marcar com um raio horizontal. Ele vai pegar exatamente no momento que eu entrei. Como eu entrei comprando, eu vou pegar aqui e vou colocar verde. Entrei comprando. Quando você clica aqui no pontilhado, ele vai aparecer e vai abrir essa tela para você. Você pode fazer o quê? Você pode colocar, por exemplo, Marcelo. Às vezes, se você está trabalhando com alguém, se está investindo para alguém, ou acompanhando alguém, você pode colocar o nome dessa pessoa aqui. Então, por exemplo, tem um aluno, um investidor, que eu estou acompanhando um ativo dele, que ele está numa operação com investimento muito alto, então eu vou lá e coloco o nome dele aqui. Ok? E aí eu vou colocar uma observação no nome dele, e eu vou colocar as coordenadas que ele entrou. Quando eu clico aqui no gráfico, não é exatamente no lugar que ele entrou. Vamos supor que ele entrou aqui nesse caso em 43,98 ou 43,10. Aqui. Olha o que acontece. Aparece o nome dele aqui, o gráfico de entrada. E aí eu vou acompanhar esse ativo para poder... Deixa eu fazer uma marcação aqui importante. Aqui. Esse ativo realmente parece interessante, porque ele vai corrigir o preço aqui e é provável que ele volte a subir. Então, realmente é um ativo interessante. Bom, e aí você consegue acompanhar. E todas as vezes que você faz um 3x de reposicionamento de preço, isso eu vou falar na aula do 3x, como que você faz, você vem aqui e muda novamente. Porque quando você faz um reposicionamento de preço, você muda o preço que você comprou aquele ativo. Então, você vai mudar exatamente aqui o ativo, o preço que você está naquele ativo agora. Olha o que acontece. Eu mudei o preço, ele veio para cá. Tá? Então, só para você entender como é que funciona na prática. Tá bom? Então, a aula aqui do TrendView é isso. Espero que você estude bastante e você pode fazer exatamente isso. Você pode brincar diariamente aqui no gráfico e você fazer uma análise gráfica e você pensar aonde que eu entraria nesse ativo, seria comprando ou vendendo, e aí daqui um dia ou 2 dias você entrar no gráfico novamente e você vai falar, pô, minha análise estava certa ou a minha análise estava errada. Se estava errada, aonde foi que eu errei? Bom, até a próxima aula. Um abraço, fui!